tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ter uma aulinha completa sobre polígonos. Observação, nessa playlist que eu tô fazendo sobre tudo de geometria plana, a gente já teve aula de ângulos e já teve aula de retas paralelas cortadas para transversal, e o link para essas aulas vai estar aqui na descrição e no card aqui do lado. Então, se você quiser de fato começar os seus estudos em polígonos, vem comigo assistir a aula de hoje. Primeira pergunta é que a gente pode começar conversando sobre o que é um polígono, não é mesmo? E a primeira coisa que eu vou dizer é o que não é um polígono. Por exemplo, se eu perguntar pra você essa caixa aqui, isso aqui é um polígono? Não é um polígono. Isso aqui seria um poliedro que a gente vai estudar quando a gente for ver geometria espacial. Então, a primeira coisa que eu te falo é que isso aqui, as pessoas acham que isso aqui é um polígono, mas não é, isso é um poliedro. Mas, se a gente pensar em cada face desse poliedro, faces são essas coisinhas aqui, essas faces, cada face de fato é um polígono. Então, isso aqui é um polígono que a gente vai ver que tem 4 lados, isso aqui também é um polígono e assim vai. Então, polígonos, em primeiro lugar, são figuras planas, não são figuras espaciais, por exemplo. Isso aqui, deixa eu ver outra opção aqui, deixa eu ver. Isso aqui é um polígono? Também não. Isso aqui é uma figura 3D, beleza? Então, polígonos são figuras planas. Então, vamos começar entendendo o que é de fato um polígono. Vem comigo. O que é um polígono? Uma linha poligonal fechada e simples. Carol, não entendi nada, calma, vem comigo. Primeiro, se é uma linha poligonal, vai ser uma união de segmentos de reta. Um polígono, você não pode ter uma parte curvada. Por exemplo, isso aqui é um polígono? Não, porque a gente tem essa parte aqui que é uma curva. Isso aqui é um polígono? Por mais que seja uma figura plana, isso aqui não é um polígono, porque isso aqui está numa superfície curvada. E o polígono são só segmentos de reta, fechado? Por que fechado? Porque eu não posso ter um polígono, por exemplo, assim. Esse polígono, tá vendo? Ele é aberto. Então, isso aqui não é um polígono, por isso que tem que ser fechado. E o que quer dizer simples, Carol? Quer dizer que esse polígono não tem nenhum cruzamento. Por exemplo, isso aqui é um cruzamento, esses segmentos estão se cruzando. Então, simples quer dizer quando não se cruza, fechado? Claro que esses nomezinhos aqui, uma linha poligonal fechada, se você não é um aluno de 7º ano, você não precisa se prender exatamente a essas definições. Mas é importante que a gente entenda diferenciar o que é um polígono e o que não é um polígono. Então, ele fala assim, com a sua região interna, determina uma figura geométrica plana, chamada polígono. Então, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo, que é uma união de segmentos de reta, fechado, então onde começa, onde termina, e simples não tem ninguém se curvando. Isso aqui também seria um polígono, por exemplo. Fechado? Tranquilo, né? Aqui, por exemplo, a gente pode ver que no nosso dia a dia, vários mosaicos, né, que a gente chama, são superfícies que são cobertas de polígonos. Se a gente aproximar aqui, por exemplo, a gente vai ver vários polígonos aqui, que quando a gente junta, né, a gente consegue formar um mosaico. Fechado? Então, coloquei aqui uns exemplos para o nosso dia a dia. Agora, você precisa saber o que é um polígono convexo e um polígono não convexo. Observação. Esse polígono não convexo, antigamente, a gente chamava de polígono côncavo. Existem livros ainda e professores que usam essa nomenclatura, polígono côncavo. Mas hoje em dia, o mais aceito, né, o certo, seria polígono não convexo. Então, a gente tem aqui os convexos e a gente tem polígonos não convexos. Carol, mas qual é essa diferença? Quando a gente tem polígonos convexos, quaisquer dois pontos que você escolha na região interna desse polígono, ao ligar esses dois pontos, esse segmento que você cria, quaisquer que seja, pega dois pontos aleatórios, liga eles. Eles sempre vão estar, esse segmento sempre vai estar contido na região interna do polígono. Então, por exemplo, se eu pegar um pontinho aqui na região interna e um pontinho aqui na região interna, se eu ligar esses pontos, também está contido na região interna. Agora, no polígono não convexo, se eu escolher esse ponto aqui e escolher esse ponto aqui, ao ligar esses dois pontos, esse segmento aqui que aconteceu, o que aconteceu com ele? Ele está essa parte aqui para fora. Então, isso quer dizer que ele é um polígono não convexo. Ah, Carol, mas se eu ligasse esse ponto aqui com esse ponto aqui, por exemplo, esse segmento ia estar inteiramente contido dentro do polígono. Sim, mas se tiver pelo menos um só que você puder escolher que tiver essa parte para fora, ele já é considerado um polígono não convexo. Também existem professores que dão outra definição. Qual definição? Traça uma reta. Se essa reta que você traçar, ela cortar o seu polígono em mais de 2 pontos, por exemplo, aqui corta em 4 pontos. Se cortar em mais de 2 pontos, ele é um polígono não convexo. Aqui, por exemplo, quaisquer 2 pontos, qualquer reta que você traçar, sempre só vai cortar o polígono em 2 pontos. Tranquilo? Carol,
Mas por que eu preciso saber essa diferença? Você só precisa saber diferenciar o que é um polígono não convexo de um polígono convexo. Mas na prática, no ensino médio, a gente só vai lidar com polígonos convexos. A gente não vai trabalhar com polígonos não convexos. Mas você precisa saber o que é um polígono não convexo. Você precisa saber a definição dele, fechado? Exercício tranquilinho. Mas relaxa que depois eu vou botar exercícios super difíceis para você. Ele quer que você identifique, certo? Que você classifique um polígono inconvexo e não convexo. Esse polígono aqui, por exemplo, ele vai ser convexo, porque não importa quais dois pontos que você traçar, dois pontos inteiros, né, contidos no nosso polígono, quando você unir esses dois pontos, com certeza esse segmento vai estar para fora. Agora, nesse polígono aqui seria não convexo. Por quê? Se eu pego um pontinho aqui e pego um pontinho aqui, quando eu traço esse polígono, ele vai estar com essa partezinha aqui para fora. Então, com certeza, esse polígono é não convexo. Aqui, novamente, eu vou ter um polígono convexo, porque se eu pego um pontinho aqui, por exemplo, ó, tracei. Não tem como eu pegar dois pontos e esse segmento tá para fora. Não tem como. Quaisquer dois pontos que eu ligar, vai estar contido dentro. Agora, aqui se eu pegar um pontinho aqui e pegar um pontinho aqui e traçar, esse segmento aqui vai estar parte para fora. Então, isso aqui é um polígono não convexo. Então, aqui, a resposta, isso aqui é convexo convexo e não convexo. Fechado? Nessa próxima parte, a gente vai aprender a dar nome para os nossos polígonos. Como é que a gente dá nome para os polígonos? Vai depender da quantidade de lados que ele tiver. Então, por exemplo, se eu tenho um polígono aqui, eu desenho dessa seguinte forma, você vai ter que contar quantos lados ele tem. 1, 2, 3. Como ele tem 3 lados, então o nome dele é triângulo. Se eu tiver, por exemplo, um polígono dessa forma aqui, vou contar quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4. Se ele tem 4 lados, a gente chama ele de quadrilátero. Observação. Muita gente acha que o nome de um polígono de 4 lados é quadrado. Não é. Quadrado é um tipo de quadrilátero, mas quadrilátero existem vários. O trapézio, o losango, enfim, existem vários. Então, o nome de um polígono de 4 lados é quadrilátero, tá? É mais genérico, vamos dizer assim. Então, o nome dele vai estar associado com quantos lados ele tem. Observação muito importante, se eu fosse você, eu anotava aí que eu não coloquei essa observação. Sempre, a quantidade de lados de um polígono é a quantidade de vértices desse polígono. Por exemplo, aqui eu tenho um polígono que tem 3 lados e ele também tem 3 vértices. Aqui eu tenho um polígono que tem 4 lados e ele também tem 4 vértices. Esses vértices são as pontinhas, tá? São os pontinhos aqui. Se um polígono tem 5 lados, o nome dele é pentágono. Lembra do pentacampeão do Brasil? Ou hexa? Aí nem sei, confesso. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icosságono. Professora, precisa gravar esses nomes? Sim, você precisa gravar todos esses nomes, não tem o que fazer. Porque você precisa saber, por exemplo, na prova ele vai falar assim pra você, em um decágono, você precisa saber que o decágono tem 10 lados. Se você não souber essa transformação, né, do nome para a quantidade de lados, provavelmente você não vai conseguir fazer os exercícios. Então, vamos lá. Quais são os elementos de um polígono? Seguinte, elementos de polígono. Primeiro a gente tem os lados. E o que são os lados? São segmentos de reta que formam um contorno de polígono. Então, isso é um lado, isso é um lado, isso é um lado, isso é um lado e isso é um lado. O que são os vértices de um polígono? Os vértices são os pontos de encontro de dois lados consecutivos. Consecutivos é que está um do lado do outro, por exemplo. Isso é um lado que é consecutivo a esse. Então, a união esses pontinhos aqui, das uniões, vão ser os nossos vértices. Como eu te falei, a quantidade de lados é exatamente igual à quantidade de vértices. Inclusive, esse polígono aqui tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 5 lados, o nome dele é pentágono. Então, a gente tem um pentágono aqui. E você pode observar que ele também tem 5 vértices. Fechado? O que é diagonal de um polígono? Diagonal é um segmento de reta, são segmentos de reta, né, que unem dois vértices que não são consecutivos. Quando você une dois vértices que são consecutivos, isso é um lado. Agora, esse vértice é consecutivo a esse? Não, eles não estão do lado um do outro. Então, quando você une esses dois vértices que não são consecutivos, isso é uma diagonal. Une dois vértices não consecutivos, outra diagonal. A gente nessa aula vai aprender a calcular quantas diagonais tem um polígono. Primeiro, eu só quero que você entenda o que é uma diagonal. Próximo, o que são os ângulos internos? São os ângulos formados por dois lados consecutivos. Então, por exemplo, deixa eu apagar essa imagem aqui.
Isso aqui é um ângulo interno, 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 isso aqui é um ângulo interno. Se ele tem 5 lados, ele vai ter 5 ângulos internos. E o que é o ângulo externo? Para a gente construir o nosso ângulo externo, eu preciso prolongar um lado. Então, ó, prolonguei esse lado aqui, tá vendo? Esse lado aqui eu prolonguei ele. E o ângulo externo vai ser esse ângulo aqui, por exemplo. A gente chama de AE. E o ângulo interno a gente chama de AI. Eu posso ter esse ângulo externo do prolongamento aqui também, ó. Esse ângulo externo aqui. E assim consecutivamente. Eu podia ter esse ângulo externo, eu poderia ter esse ângulo externo, eu poderia ter esse ângulo externo aqui. Fechado? Tranquilo? Então, ângulo externo a gente prolonga o lado e faz o ângulo externo. Tranquilo, né? Falamos um pouquinho sobre os elementos de polígono. Aqui, eu vou te dar uma formulinha, deixa eu só tirar minha cara daqui para não ficar na frente. Quando a gente tem um polígono, por exemplo, esse polígono aqui, eu posso calcular quantas diagonais tem esse polígono. Aí você pode falar assim, Carol, eu não preciso saber uma fórmula, eu posso simplesmente ficar traçando aqui as minhas diagonais e calcular quantas são. Sim, você pode traçar aqui as diagonais e ficar calculando quantas são. Mas você concorda comigo que é muito trabalhoso ficar traçando as diagonais, sem contar que você pode esquecer alguma diagonal. Então, essa fórmula aqui, ela te dá a quantidade de diagonais de um polígono e vai depender somente que você saiba a quantidade de lados. Então, a fórmula para calcular a quantas diagonais tem um polígono é o seguinte: diagonal é n vezes n menos 3 dividido por 2. Vou colocar algumas questões aqui para a gente conversar sobre isso. Questões bem tranquilas primeiro. Ele quer que você calcule o número de diagonais de um polígono de 5 lados. Observação. Normalmente, ele nem te dá a quantidade de lados. Ele fala assim, em um pentágono. Então, você tem que saber que esse pentágono tem 5 lados. Para eu calcular o número de diagonais, eu vou colocar a fórmula aqui. N vai ser n que multiplica o n menos 3 dividido por 2. Só que no lugar do n eu vou colocar o 5. Então, ficaria 5 vezes, no lugar do n eu vou colocar o 5, menos 3 dividido por 2. 5 menos 3, 2. Então, vai ficar 5 vezes 2 dividido por 2. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, o pentágono, por exemplo, tem 5 diagonais. Você podia observar aqui que eu já tinha traçado essas diagonais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu calculei aqui quantas são, mas ali eu te mostrei que eram 5 mesmo. Agora, num polígono de 9 lados, vou colocar aqui. A quantidade de diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2. No lugar do n, eu vou substituir por 9. 9 vezes 9 menos 3 dividido por 2. Então, vai ficar 9 vezes 9 menos 3 é 6 dividido por 2. Aqui eu posso simplificar o 2 com 6, simplificando, dividindo por 2, dos dois lados aqui vai dar 3, aqui fica 1. 9 vezes 3, 18. Então, um polígono de 9 lados vão ter 18 diagonais. Tranquilo? Espero que sim. Agora, galerinha, a gente vai calcular a soma dos ângulos internos e externos de um polígono. Existem essas duas fórmulas que você precisa saber. Por exemplo, quando a gente tem um triângulo ou quando a gente tem aqui um quadrilátero qualquer, eu necessariamente preciso saber calcular a soma desses ângulos aqui. A soma desses ângulos aqui também. E existe uma fórmula para isso. A fórmula a gente chama de SI, que é soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos é dada por 180, que multiplica n menos 2. Então, por exemplo, como é que eu calculo qual é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, qualquer polígono de 3 lados? No lugar do n, eu colocaria o 3. Então, a soma dos ângulos internos vai ser dada por 180, que multiplica, no lugar do n, eu vou colocar o 3. 3 menos 2. Ou seja, a soma dos ângulos internos, 3 menos 2 é 1, 180 vezes 1 é 180. Então, qualquer polígono de 3 lados, a soma dos ângulos internos é 180. E a soma dos ângulos externos, Carol? A soma dos ângulos externos sempre é 360. Você percebe que a fórmula não depende da quantidade de lados. A soma dos ângulos externos sempre é 360. Fechado? Agora, por exemplo, em um polígono de 4 lados, como é esse exemplo aqui, qual é a soma dos ângulos internos? Vou colocar aqui. A soma dos ângulos internos vai ser 180, que multiplica n menos 2, só que no lugar do n eu vou colocar o 4, porque a gente tem 4 lados. Então, vai ficar 4 menos 2. A soma dos ângulos de dentro, a soma vai ser 180, 4 menos 2 vai ser 2,
Então, a soma dos ângulos internos vai ser 360. Então, qualquer quadrilátero, o quadrado, o retângulo, o losango, qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. E do externo também, porque o do externo não depende da quantidade de lados. Tranquilo? Então, anota aí, ó. Fórmula para calcular a soma dos ângulos internos é essa aqui. Fórmula para calcular a soma dos ângulos externos é essa aqui. Tranquilo? Vamos agora para um exercício. Ele quer que você calcule a soma das medidas dos ângulos internos de cada polígono abaixo. Do quadrilátero primeiro. O quadrilátero eu até já calculei ali em cima. A soma dos ângulos internos vai ser 180 que multiplica. No lugar do n eu vou colocar 4. 4 menos 2. Observação, vou colocar a fórmula aqui em cima. SI, soma dos ângulos internos. 180 que multiplica n menos 2. Fechado? No lugar do n eu vou colocar o número de lados. 4 menos 2, 2. 180 vezes 2, 360 graus. E o eneágono, você precisa saber quantos lados tem. Lá em cima, quando eu falei de nomenclatura, eu disse para você que o eneágono tem 9 lados. Então, no lugar do n, eu vou colocar 9. Então, o SI vai ser 180, que multiplica 9 menos 2, ou seja, vai ser 180, 9 menos 2 é 7, 180 vezes 7 vai dar 1.260 graus. Agora eu vou calcular o do decágono. Um decágono, você precisa saber quantos lados tem. Um decágono tem 11 lados. Então, no lugar do n, eu vou colocar o 11. Então, vai ficar 11 menos 2, ou seja, vai ficar 180 vezes 11 menos 2 dá 9, e 180 vezes 9 vai dar 1.620 graus. Ou seja, para a gente calcular a soma dos ângulos internos, eu substituo o n pela quantidade de lados que ele tem. Tranquilo? Tranquilo nessas primeiras questões. Vamos para a próxima agora. Aqui já é um pouquinho diferente. Ele está pedindo para você identificar qual é o nome, ou seja, quem é esse polígono, e ele disse para você qual era a soma dos ângulos internos. Então, por exemplo, que polígono que tem 1080 graus como soma dos ângulos internos? Que polígono que tem 1980 graus como soma dos ângulos internos? Falou que a soma é isso, eu já vou colocar a fórmula aqui. Então, vou colocar aqui a letra A primeiro, vou fazer aqui, peraí. Então, a soma dos ângulos internos, eu sei que é 180, que multiplica n menos 2. Só que no lugar desse valor aqui, dessa soma dos ângulos internos, eu vou colocar o valor de fato. Então, no lugar do SI, eu vou colocar quanto que ele falou que é, 1080. Então, vai ficar 1080 tem que ser igual a 180, que multiplica n menos 2. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer a distributiva. Vou passar esse 180 multiplicando n, 180 multiplicando 2. Então, vai ficar 1080 igual a 180 vezes n, 180n. Menos 180 vezes 2, 360. O 360 está negativo, vai para o outro lado positivo. Então, a gente vai ter que 1080 mais 360 é igual a 180n. 1080 mais 360 vai dar 1440. Isso é igual a 180n. O 180 está multiplicando, a gente passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 1440 dividido por 180. Então, 1440 dividido por 180 vai dar 8, ou seja, o meu n é 8. Então, um octógono, ele tem 1080 como soma dos ângulos internos. Vou fazer a letra B aqui e vou fazer da mesma maneira. Vou colocar a fórmula da soma dos ângulos internos, 180, que multiplica n menos 2. No lugar do valor dessa soma, eu vou colocar quanto que ele me falou que é 1980. Então, vai ficar 1980 igual a 180, que multiplica n menos 2. Só que aqui eu vou fazer de um jeito diferente. Ao invés de eu fazer a distributiva nesse 180, eu vou passar ele que está dividindo todo mundo, eu vou passar para ele, eu vou passar ele que está multiplicando todo mundo para o outro lado dividindo. Então, vou ter que 1980 dividido por 180 é igual a n menos 2. Concorda comigo? Só sobrou n menos 2 desse lado. 1980 dividido por 180 dá 11. Então, 11 é igual a n menos 2. O menos 2 está diminuindo, passa para o lado somando. Então, vai ficar 11 mais 2 é igual a n. Logo, o n vai ser 11 mais 2, que é 13. Ou seja, um polígono de 13 lados, ele tem a soma dos ângulos internos igual a 1980. Então, eu fiz de duas maneiras diferentes. Você percebe que eu acho que essa aqui é bem mais rápida do que essa aqui com a distributiva, mas tanto faz o que você escolher, beleza?
O próximo exercício é o seguinte, ele quer que você calcule o valor de x. E aí, normalmente, isso aqui cai muito, principalmente em ensino fundamental aí, médio. Ele vai te dar um polígono e vai te dar alguns ângulos aqui. E aí você precisa saber calcular, né, quem é o x. Primeiro, você consegue saber quem são eles separadamente? Não. Você consegue saber quem é a soma de todo mundo. Então, eu vou pegar x mais 65 mais 105 e eu vou igualar a soma dos ângulos internos. Carol, mas como é que eu vou saber a soma dos ângulos internos? Ué, você sabe quantos lados ele tem. Se você sabe quantos lados ele tem, você consegue calcular quem é a soma. Então, vamos lá. Esse polígono aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 lados. Se ele tem 4 lados, ele é um quadrilátero. E se ele é um quadrilátero, eu sei calcular a soma dos ângulos internos. Então, a soma dos ângulos internos é dada por 180, que multiplica n menos 2. Ou seja, a soma de um quadrilátero vai ser 180, que multiplica 4 menos 2, ou seja, 180 vezes 180, 4 menos 2 dá 2. 180 vezes 2, 360 graus. Então, o que eu posso dizer? Que esse ângulo aqui, somado com esse ângulo aqui, somado com esse ângulo aqui, somado com esse ângulo aqui, tem que ser o 360, porque a soma de tudo tem que dar 360. Então, vou escrever uma equação. X mais 105 mais 65 tem que dar o meu 360. Então, quanto que é x mais x? 2x. Se você tem dificuldade em soma de x com x, você tem que assistir uma aula de monômio, operações com monômios e operações com polinômios. 105 mais 65 vai dar 170. Isso vai ser igual a 360. Agora, o 170 está somando, a gente passa ele para lá, diminuindo. Então, vai ficar 360 menos 170. Então, o 2x vai ser igual a 360 menos 160 vai dar. Óbvio que a minha cara estava cortando o que eu estava escrevendo. Mas não estava cortando tanto, então acho que não tem necessidade de voltar. Gente, aqui não estava aparecendo essa parte aqui, mas espero que vocês tenham entendido. 360 menos 160 vai dar 190. Então, o meu x vai ser 190 dividido por 2, porque o 2 está multiplicando e a gente passa para ele para cá dividindo, e 190 dividido por 2 vai dar 95, ou seja, esse ângulo x aqui é 95 graus. Seguinte, vamos para o próximo exercício. A soma dos ângulos internos de um polígono que possui o número de lados igual ao número de diagonais. Então, ele está pedindo para a gente calcular qual é a soma dos ângulos internos. Beleza? Então, ele quer o SI. Mas o que ele disse para a gente? Ele disse para a gente que esse polígono possui o número de lados igual ao número de diagonais. Então, eu vou escrever o que ele me disse. O número de lados eu vou chamar de n. Então, ele falou que o número de lados que eu chamei de n é igual, coloquei o símbolo de igual, ao número de diagonais. Qual é o número de diagonais? Carol falou que a quantidade de diagonais é dada por n vezes n menos 3 dividido por 2. Só que essa quantidade de diagonais aqui, ó, o valor dessa quantidade, que é o D é a quantidade, ele falou que é igual ao número de lados. Então, vai ficar o n, que é a quantidade de diagonais, vai ser igual a n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Vou voltar aqui. A quantidade de diagonais é isso aqui, é essa fórmula aqui. Só que ele está falando para a gente que essa quantidade é igual ao número de lados. Então, essa quantidade que é esse valor aqui, o D, eu vou trocar pelo N, que é o número de lados. E aí eu posso igualar isso aqui à quantidade de lados. Ele falou que é igual. Então, eu vou tentar resolver aqui. Como o N está multiplicando o N menos 3 e aqui o N está sozinho, eu posso literalmente simplificar, né? Dividir N dos dois lados. E aqui, então, vai ficar 1 e aqui fica 1 também. Dividindo N por N dá 1 e N por N também dá 1. Então, o que ficou? 1 é igual a N menos 3, né? Porque 1 vezes N menos 3 é N menos 3, dividido por 2. Não preciso mais do parênteses aqui. O 2 está dividindo, eu passo para lá multiplicando, então vou ter que 2 é igual a N menos 3. O menos 3 está diminuindo, passo para lá somando. Então, 2 mais 3 é igual a N. Então, o 5 é igual a N. Já descobri que esse polígono é um pentágono, é um polígono de 5 lados. Agora, eu preciso calcular qual é a soma dos ângulos internos. E como é que eu calculo a soma dos ângulos internos? É 180 que multiplica N menos 2. Ou seja, a soma dos ângulos internos é 180, que multiplica 5 menos 2, ou seja, 180 vezes 3, e aí 180 vezes 3 vai dar 540. Ou seja, a soma dos ângulos internos desse polígono é 540 graus.
nosso gabarito é letra C de casa. Espero que você tenha entendido todas as questões dessa videoaula de polígonos. Na próxima aula, que vai estar aqui, se já estiver disponível, vai ser uma videoaula sobre polígonos regulares. E os polígonos regulares são polígonos que têm todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. E a gente vai fazer uma bateria de questões também sobre polígonos regulares, que tem bem mais, inclusive, do que de polígonos somente. Enfim, espero que você tenha entendido a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida em alguma parte desse vídeo, só comentar aqui embaixo ou me chamam lá no Instagram, @carolresolve, igual o nome que tá aqui no YouTube. E se você tá procurando uma mentoria, aula particular para algum concurso ou para escola, o link para ser meu aluno vai estar aqui na descrição, beleza? Um beijo, até o próximo vídeo!